Vocês lembram daquela briga horrorosa que teve do Bin com o Davi? Que os dummies estavam ali por causa da dinâmica e eles não sabiam se eles ficavam... Que derrubou o Lucas. Isso, se eles ficavam como segurança ou não. O Boninho começou a gritar enlouquecidamente ali. E eu não lembro do Boninho gritar daquela... Eu sei que ele já grita nos bastidores, ok, eu já presenciei. Mas não no programa. Claramente, ele se descontrolou ali. E o Big Brother é um show de realidade. Você tem as regras, você assina um contrato, então o que você fizer ali dentro, você vai arcar com as consequências. Se alguém se encostasse ali... Né? Encostou, né? Encostou. Né? A expulsão já estava escrita, né? E nesse caso do balde, que ele tentou levar um balde d'água para jogar na Lady na cama, a produção não podia intervir. Mas eu acho que eles pensaram assim, gente, se ela jogar esse balde d'água aqui, vai destruir cenário, vai ser uma baixaria, vai molhar essa cama, vai molhar esse quarto inteiro. Então eles meio que cortaram isso. Eu não concordo, acho que essas intervenções não podem acontecer. Mas a produção ficou com um pouco de medo, primeiro na história do balde e da agressão, porque a agressão eu acho que quando vai chegar às vias de fato ali, envolve muita coisa, né? Patrocinador, né? Você vai patrocinar um programa que promove quase um MMA ali dentro, que aquela briga foi uma coisa horrorosa, né? Como entretenimento, quem estava assistindo achou ótimo. Mas pra quem tava vendo, foi sofrido de ver aquilo. As mães sofrendo, eu lembro de ver né? Foi a cena mais feia assim, dessa temporada. Foi estilo outro reality rural lá, né? Foi daquele nível, né? Foi. Então, as intervenções eu não acho válidas. Eu acho que cada um sabe o que faz ali dentro, assina o contrato, e se você quiser se exceder, você vai ser expulso, como a Vanessa Camargo foi. Pague as consequências, Isso, né? Exatamente. Acabou entrando no nosso terceiro assunto aqui, que seriam quais os erros e acertos dessa temporada, né? Eu concordo com vocês em relação a essa briga do Davi e do Bin, porque o que me incomodou mais, além de ter toda essa situação que a gente viu que se não tivesse entrado a voz do Boninho, teria partido realmente para uma situação mais feia ali dentro, naquela briga. E no dia seguinte, o Tadeu aparecer no programa apenas com um discurso paternal de pai chamando a atenção do tipo, ai, menino feio, eu vou te colocar de castigo atrás da porta. E não tem nenhum tipo de punição. E quando eu falo punição, já que não ia rolar expulsão, sei lá, punição gravíssima, vamos perder estalecas. Ah, beleza, você vai ficar 2 semanas sem disputar a prova do líder ou a prova do anjo, ou você vai ficar 2 semanas na xepa, ninguém pode te tirar da xepa. Faltou alguma coisa, uma postura ali dentro do programa em relação a isso. Por que eu digo? Porque a expulsão da Vanessa ainda é uma coisa muito contraditória. É uma linha, estabeleceu uma linha muito tênue ali dentro sobre o que é e o que não é agressão, e que eu acho que faltou a Globo ter sido mais transparente em relação a isso. De ter deixado falar assim, nós consideramos agressão isso. A Globo simplesmente fala que a Vanessa foi desclassificada porque ela infringiu uma regra do programa. Mas de fato, o que eles consideram como agressão? É o encostar na Clara que ela pode chegar lá e falar assim, não, eu me senti agredida. Como eles levam em consideração na hora de avaliar? Claro, tem que contar assim a pessoa que se sentiu agredida, mas e aí? O que mais? Eu não sei se vocês assistiram, na época dessa expulsão, obviamente a internet e todo mundo que acompanha o programa se mobilizou muito nessa pauta. E o Thiago Leifert, que já foi apresentador por muitos anos, contou um pouco de como que isso funciona. E ele falou que a produção desses casos avalia muito o contexto. O que está acontecendo ali. Porque, por exemplo, nessa edição, o Davi deu um carrinho na Vanessa Camargo numa dinâmica. Isso é uma agressão horrorosa. Foi horrível no vídeo. Ela voou, né? Foi um carrinho mesmo, igual futebol. Ele não foi expulso. Por quê? O contexto não era esse. Era uma dinâmica onde acabou acontecendo um encontro ali dos corpos, né? Mas nesse caso da Vanessa, ela... Primeiro, já tinha um histórico de perseguição ao Davi. Ela estava bêbada, entrou no quarto, porque sabia que ele estava dormindo ali, né? Todo mundo sabia que ela estava ali, que ela estava ali por isso. Então ela gritou, ela piscou a luz, ela fez tudo que ela podia. Por último, ela falou assim, deixa eu incomodar agora na cama dele. E foi lá e deu tapa. E no vídeo, querendo ou não, aparece o contato. Ela realmente bateu, encosta, né? Então, como a agressão é caracterizada por um encontro, por um contato físico, teve o contato físico. Mas aquele tapinha então é uma agressão? Machucou? Não machucou. Mas teve o contato. Sim. Então, pegando o contexto e o contato, foi, e principalmente o agredido,
falar que foi agredido. Né? Sim, e eu acho que faltou para a Globo explicar isso para as pessoas. Isso. Até mesmo para os participantes da casa entenderem, talvez, assim, gente, é isso que rolou. Aí entra na situação da briga Bin e Davi, porque também rolou uma agressão. E aquele contexto ali foi um contexto gravíssimo. Gravíssimo. Não, e o próprio Bin, assim, além de ele estar de cabeça a cabeça, o Bin derrubou, deu uma cotovelada no Lucas, tudo bem que você foi sem querer, derrubou, né, também. O Buda. Assim, não era a primeira vez que eles brigavam. Ele poderia até pedir não é a expulsão. primeira vez que eles brigavam, porque, assim, de verdade, realmente aquilo me incomodou muito, porque aquele ali, gente, foi um negócio muito sério. Você vê, e o Davi termina até rindo, parece que ele tava até rindo, né? Na hora que o Tadeu dá aquela bronca, o Bin ficou muito assustado, mas o Davi parece estar rindo. Ele tava seguro, do tipo, eu vou continuar no programa, não vou ser expulso. Então eu acho que, ao meu ver, nessa temporada, o grande erro foi o próprio programa não cumprir as regras do que eles estabelecem e até mesmo estimular que, de uma certa forma, isso acontecesse. Porque a Bia, por exemplo, descumpriu várias regras. Derrubou todo mundo ali dentro. Derrubou todo mundo, foi chamada a atenção, foi ameaçada de ter várias punições ali, mas não teve. Ela conseguiu colocar a casa não tá com nada? Conseguiu. Mas ela descumpriu várias medidas ali dentro e o programa também não fez não tomou nenhuma atitude em relação a isso. Isso eu acho que pecou muito em relação à produção desse ano. Eu acho que, aí voltando no que eu falei, a produção avaliou, eu aqui pensando, tá, na loucura com a cabeça da produção, eu acho que a produção avaliou muito esse contexto e, por exemplo, nesse caso da briga do Bin, não teve ninguém reclamando que foi agredido. Então, por que a produção ia falar assim, não, você foi agredido? Se você que tomou a cabeçada ali, o enfrentamento, não falou nada. Porque um me agrediu então, o outro, né? Eu acho que o primeiro passo para a produção caracterizar uma agressão, uma possível expulsão, é o agredido se dirigir ao confessionário e reclamar. Sinalizar, me senti agredido. O cara encostou um dedo em mim. Se encostou, pode ser uma agressão. E aí sim, pegar o contexto e ver se isso vai merecer. Eu acho que é muito polêmico, né? Eu fico imaginando a reunião. Tênue, né? A reunião ali da direção, assim, expulsa ou não expulsa? Porque no caso dos dois, porque os dois se agrediram, se olhar. Então eu não posso reclamar, porque eu também me bateu. Mas pra gente vendo assim, eu acho que deveria ter tido uma coisa assim, uma coisa mais enfática pro unir os dois. Por não expulsar, mas já que nenhum dos dois. Mas tem uma punição. Uma punição assim, eu acho que resolveria. Só pra deixar falar assim, feio, não pode acontecer. Porque acho que pelo menos pra mim ficou a sensação de que tudo é permitido dentro do programa. Depende com quem, né? Exatamente. Tem os favoritos podem. Os que não são favoritos vão ser punidos. Isso que é esse descompasso que não é legal, sabe? Porque envolve até o mesmo caso da Lady com a situação da roupa. Que depois o Tadeu deu uma chamada nela ao vivo. Sendo que ela tinha perguntado antes se ela podia fazer aquilo poderia. ali. Ele então, fez assim, um discurso que ele fez pro Bin e pro Davi foi semelhante ao que ele fez pra Lady antes. Então acho que faltou entender a gravidade da situação. No caso da Lady não rolou agressão ali. Por mais que pudesse vir depois a rolar uma agressão, igual ele falando assim, não é o BBB que a gente quer ver. É o BBB sim, o que a Lady fez é o BBB que eu quero ver. De verdade, eu não quero ficar aquela coisa paz e amor, BBB 22, Casa Bravanel, não. Mas nessa parte, o que a Lady fez é o que eu quero ver. Eu não quero ver a briga entre Bin e Davi da forma como aconteceu. Eu acho que, eu falei isso até no meu Instagram na época, para dar uma resposta ao público, à audiência, aos patrocinadores, aquela confusão do Bin com o Davi expulsava os dois. Porque isso seria uma resposta para o público, para entender que o Big Brother não apoia esse tipo de baixaria. Que eles são colocados ali a todo momento a testes psicológicos para eles se exaltarem, mas eles têm que segurar a onda. E aquele momento ali, eles não seguraram. Eles se descontrolaram muito, tanto é que o diretor do programa se descontrolou. O Boninho entrou aos berros ali dentro. Para, não sei o quê. Os dummies ali atrás meio que parados, não sabiam se serviam como segurança ou se ficavam na pose de dummy. Enfim, foi horrível. E aí eu acho que para zerar esse assunto e não ficar discussão como nós estamos aqui voltando e criticando isso, expulsava os dois. Porque no outro reality, Rural, teve uma briga assim. E o que aconteceu? A favorita foi expulsa. Os dois foram expulsos. Foi uma briga horrorosa entre dois participantes. Eles se enfrentaram assim, como se fosse um ringue. E chegou à noite, a produção falou, os dois estão eliminados. Igual no ano passado, a favorita foi expulsa, né? Por agressão. Isso, exatamente. E já que a gente pontuou essa questão desse erro aqui do programa, eu quero saber de vocês, o que vocês veem como o principal acerto dessa temporada? Eu acho que o principal acerto, até eu falei isso no jornal, foi a escolha da Pipoca, foi o protagonismo da Pipoca.
né? O Tadeu ontem falou isso no discurso dele, que foi lindo de ver essa edição com tantos brasileiros reais, com tantas pessoas que o público se identifica, né? A final do programa estava muito bonita de se ver, né? Um cara ali da Bahia, a outra do Norte, o outro do Sul. Isso é Brasil, né? A gente mora num continente aqui que a extensão territorial do Brasil é um continente, né? Então, a gente vê que os exemplares que estavam dentro da casa representavam tantos brasileiros, foi legal e diminuiu um pouco essa quantidade de camarote que já era uma demanda natural do programa, né? O público que assiste o BBB há muito tempo pede que não tenham tantos camarotes e tenham mais pipocas. E escolheram pipocas que não são essas pipocas meio gourmet, como chamam, né? Esses influenciadores que vão ali só para ganhar seguidores, likes e sair dali com a fama na internet. Colocaram pessoas que não estão nem aí para a internet e se entregam como o Davi, né? Que se entregou do início ao fim e é por isso que ganhou. E você, Laura? Eu concordo, eu acho que a escolha de pipocas foi muito boa. A gente até brincou que o Boninho foi lá na lista do Serasa para ver quem estava devendo para poder chamar. Quase que ele encontrou meu nome lá. Eu acho que isso foi muito positivo e talvez dite até o rumo dos próximos programas, que talvez nem venha a ter camarotes, né? Vamos ver. Eu também gostei da edição. Eu acho que essa coisa de ter começado bem acelerado, como eles decidiram colocar muita gente, começou bem acelerado no início, foi muito legal de ver. Eu gostei muito dessa dinamicidade no início do programa. No final também, né, teve esse modo turbo. Gostei bastante. E gostei também do Sincerão, porque eu acho que a Globo arriscou. Teve alguns momentos logo no início que não estava legal, mas ao mesmo tempo ela conseguiu falar assim, isso não tá legal, vamos mudar? E aí ela foi experimentando. Então foi legal de ver essa experimentação no programa. Eles até pegaram ideias de programas do exterior, né? Naquela coisa da carta, de destruir na carta. Aquilo foi fantástico. Foi uma coisa fantástica foi de ver. melhor Porque Sincerão, aquilo ali pegou assim... Nossa, doeu. qualquer... Doeu, mas foi... Doeu em quem tinha relação nenhuma com eles, doeu, imagina neles. Então, achei legal isso deles, eles apostarem nesse novo formato, né? De tirar o jogo da discórdia e do Sincerão e de experimentar. Viu que estava ruim no início, vamos mudar. Achei isso muito legal. E você, Ana? Acho que, no geral, realmente, o elenco melhorou demais. É uma coisa que a gente falou exatamente há um ano, né? O que tem que melhorar? Eu acho que muita coisa o Boninho ouviu, a produção, porque realmente o elenco melhorou. Tanto essa coisa do camarote diminuiu. É a primeira vez desde que tem camarote que não temos alguém de camarote na final, né? Desde que essa novidade surgiu em 2021. E realmente algumas coisas... A produção foi muito... Ele criou algumas coisas, ele criou quadros, o próprio Sincerão. Ele tentou realmente nesse sentido. Se teve muita intervenção, teve algumas coisas que a gente não gostou da produção, mas eu acho que o Boninho experimentou. Isso a gente não pode negar que esse ano... Tanto que assim, é muito raro, você vai chegando até o final, vai ficando aquele marasmo, né? Não acontece nada... E teve briga praticamente até o último momento. Teve casal na reta final. Casal na reta Que é uma final. coisa improvável, né? Ele foi muito disso. Ninguém pode chegar numa pode, um momento ou outro ficou aquela coisa meio chata e tal, mas ele tentou, ele arriscou, né? Teve muita intervenção, mas assim, ele tentou, tudo que estava muito ruim. O BBB 22 já estava caindo, o 23 então nem se fala, foi fraquíssimo. Tanto que a gente reflete no engajamento, a audiência foi bom, final de Copa do Mundo ontem. O programa teve muito... você está vendo aí o tanto de gente que já está assinando contratos, né? As pessoas estão todas aí famosas, mesmo que não ganhou, a própria Bia, a Lani, Fernanda, Pitel. Então, acho que esse ano, pelo menos, ele arriscou. Eu acho que isso aí a gente não pode tirar esse mérito do Boninho da produção, não. E acertou, né? E acertou em muita coisa. E acertou Sim. nessa Ele acertou seleção. muito. Eu acho que foi uma edição extremamente brilhante do início ao fim. As mudanças que aconteceram, elas foram se desdobrando no ar, né? Como você falou do Sincerão. Ele começou de uma forma e terminou de outra. Então, o Boninho é um gênio. Eu adoro ele, acho ele fantástico. E ele sabe o que faz, mas eu acho que o principal acerto dele foi ouvir mais o público, ouvir mais a internet e replicar isso no ar. E a questão dos votos também, que eu acho que vale a pena Mudou, a gente falar, né? que mudou, porque a gente falava assim, gente, são robôs que estão ali votando. Essa coisa de ter essa mudança, de colocar o voto por CPF, o voto por torcida, acho que foi fantástica. Ele conseguiu tanto não tirar essa coisa de pessoas ficarem acessando o tempo todo para votar, e ao mesmo tempo conseguiu equilibrar colocando essa coisa por CPF. Eu acho Achei que isso eles legal. chegaram dispostos esse ano a testar e a experimentar. Essa questão do voto, por exemplo, apesar de que a gente vê que, de uma forma geral, o voto da torcida ainda pesa nessa votação, mas pelo menos eu achei legal que eles estavam dispostos a testar e colocar esse voto pro CPF.
Vai mudar? Vai colocar só voto por CPF? Acho muito difícil. Mas achei legal. Achei legal que eles tentaram inovar, mas eu coloco sim o elenco como o principal acerto mesmo. Essa seleção desse elenco, por mais que a gente podia falar assim, nossa, mas que elenco burro que tá fazendo isso e tal. Eu falei aqui várias vezes nos episódios que dá tempo de BBB, porque às vezes você fala assim, como que essa pessoa tá fazendo isso? Por que tá fazendo isso? Não tá lendo o jogo. Mas a gente também tem que pensar que é a cabeça de quem tá lá dentro, vivendo lá dentro. A gente tá aqui fora acompanhando e consegue ter uma leitura macro da situação, né? Mas os participantes, eles eram pessoas muito mais interessantes desse ano do que dos outros 2 últimos anos, principalmente. A própria Bia, apesar de eu achar ela chata, no começo eu tinha uma empatia muito grande por ela, mas depois eu acho que ela se perdeu no meio do personagem. O Davi, ele tem uma história legal, mas o que me fez mais desgostar do Davi é a forma como ele estava jogando e, às vezes, até meio inconsequente com as falas, porque as pessoas abraçaram muito o racismo que ele sofreu e passaram pano para as outras falas dele, que são muito problemáticas, falas homofóbicas, misóginas. Acho que a gente não pode prevalecer um e não levar em consideração o outro, mas ele é um personagem interessante, sim. Fernanda, para mim, é uma personagem maravilhosa dessa edição. Eu tinha uma empatia muito grande pela Fernanda. A Pitel. Os pipocas, eles de fato deram um nome dessa temporada. Sim. Tanto que eu não consigo, se eu parar pra pensar, definir assim, esse é o BBB de quem? Não colocaria o BBB de nenhum camarote. Por mais que a gente vê, pra mim, pelo menos, esse camarote foi o camarote mais famoso desde quando começou, né, os camarotes. Mas, ao mesmo tempo, pra mim, é o pior camarote que teve. Que não entregou nada de legal. A não ser Yasmin Brunet mexendo com chakras lá. O Bin também na reta final, né? MC Bin também, eu acho que no final, que agora não é mais Bin Laden, eu acho que no final ali, deve ter muitos embates, né? Tem uma história até muito bonita também, o Bin, né? Talvez. Mas ainda fico com eu o levanto elenco. a bandeira da Yasmin também. Eu adorava ela, adoro ela. E eu acho que ela ficou um pouco pilhada. Ela entrou um pouco na pilha da Vanessa ali, que ficava um pouco... Cuidado, amiga, o que vão pensar de você? Mas eu acho que a Yasmin tinha muito a entregar, mas ela acabou sendo podada e entrou numa pilha errada. Mas a Yasmin, eu acho que ela era... Eu colocaria a Yasmin de novo no Big Brother. Tipo assim, Yasmin, agora vai ser você. Esquece. Agora entrega o que você poderia entregar. Eu tenho certeza que você vai entregar. Porque depois da saída da Vanessa, por mais que ela tivesse ainda focada muito no Davi, ela conseguiu ter momentos mais de boa, porque não tinha ninguém podando ela ali dentro. Então... Acho que agora a gente teve talvez a Ruth nessa temporada, a Raquel nessa temporada, na próxima vem a Ruth, né?